Com apenas 17 anos, Vinícius Júnior conseguiu um grande feito, entrar na lista dos 15 jogadores mais caros do ano de 2018. Essa relação foi publicada pela BBC e apresenta 6 jogadores brasileiros, além do ex-atleta do Flamengo, agora no Real Madrid. Vamos à lista, que é encabeçada por mais um desses nascidos no Brasil. Felipe Coutinho, o mais caro do ano que passou. 142 milhões de libras, quase 700 milhões de reais. Saiu do Liverpool e foi para o Barcelona. Em seguida, Cristiano Ronaldo, que tinha lá um acordo com o Real Madrid para ser negociado por algo em torno de 100 milhões de euros e saiu por pouco mais do que isso, 92,2 milhões de libras, quase 490 milhões de reais custou o português à equipe italiana. Van Dijk trocou o Southampton pelo Liverpool e arrumou a defesa do líder do campeonato inglês. 75 milhões de libras custou o jogador holandês, quase 370 milhões de reais. Arrizabalaga, goleiro do Athletic Bilbao, foi para o Chelsea. 71 milhões de libras, 350 milhões de reais praticamente. Ele superou o, até então, por alguns dias, mais caro goleiro do mundo, que era Alisson, ao trocar a Roma pelo Liverpool. O Liverpool pagou quase 67 milhões de libras, o que bate na casa aí dos 328, 329 milhões de reais. Na Inglaterra, uma negociação interna, Mahrez, o argelino, saiu do Leicester para o Manchester City. Custou 60 milhões de libras, o equivalente a 295,3 milhões de reais. Lemar saiu do Mônaco e foi para o Atlético de Madrid. 52,7 milhões de libras, ou 259,4 milhões de reais. Jorginho, um brasileiro naturalizado italiano. Trocou o Napoli a pedido do técnico Maurício Sarri e foi para o Chelsea, junto com seu treinador. 57 milhões de libras custou o volante, ou mais de 280 milhões de reais. Laporte, zagueiro do Athletic Bilbao, foi para o Manchester City. Custou 57 milhões de libras, ou quase 281 milhões de reais. Aubameyang, goleador do Gabão, jogando agora pelo Arsenal, saiu do Borussia Dortmund, que recebeu do clube inglês 56 milhões de libras, ou 275,7 milhões de reais, para contar com seus gols. Keita, outro que saiu da Alemanha para a Inglaterra. Esse trocou o Red Bull Leipzig para preencher o meio-campo do Liverpool por 48 milhões de libras, ou 236,3 milhões de reais. Fred, brasileiro que foi à Copa do Mundo, trocou o Shakhtar Donetsk da Ucrânia pelo Manchester United. 47 milhões de libras, ou mais de 231 milhões de reais. Saindo do Mônaco para o Liverpool, Fabinho, outro brasileiro, 39 milhões de libras, ou equivalente a 192 milhões de reais. Em 14º lugar aparece o Vinícius Júnior, jogador que saiu do Flamengo, negociado ainda com 16 para 17 anos, né? E foi vestir a camisa do Real Madrid. 38,7 milhões de libras, ou mais de 190 milhões de reais. Na cotação dessa semana foi quanto custou o atacante revelado no Rio de Janeiro para vestir a camisa merengue. E fechando a lista, mais um brasileiro, Malcom, do Bordeaux. Ele foi para Barcelona por 36,5 milhões de libras, ou quase 180 milhões de reais. Portanto, dos 15 jogadores mais caros do mundo, né, 7 brasileiros, aparecendo inclusive o mais caro deles, o Felipe Coutinho, né, e o mais jovem de todos esses, o Vinícius Júnior, negociado com 17 anos, por um valor equivalente aí a quase 40 milhões de libras, para vestir a camisa do Real Madrid. O Rodrigo também foi negociado por valor idêntico pelo Santos com o Real Madrid, mas essa negociação vai aparecer apenas na lista de 2019, já que ele só agora está para se mudar do Brasil para a Espanha. Em 2018 ainda continuou jogando pela equipe santista. Ok? Lembrando para você que tem linha de passe, tá? Na ESPN Brasil, domingo, às 9 da noite, segunda-feira, às 10 da noite, ao vivo. E Premier League, com o grande jogo desse começo de ano, às 6 da tarde, dessa quinta-feira, dia 13 de janeiro, Manchester City e Liverpool valendo a liderança do campeonato, com alguns desses jogadores que citamos aí, marcando presença em campo num grande jogo, um jogo muito esperado, que pode ser decisivo para os rumos da Premier League na temporada que já passa de sua metade. E tem futebol no mundo, né? ESPN Brasil, sim, falando sobre todos esses grandes jogadores com toda a frequência que você já está acostumado a acompanhar. Todo dia tem futebol no mundo na programação da ESPN Brasil. Ok? Valeu, saudações!